Mas glória a Deus. Meu nome é Pedro, como o pastor Alexandre estava nos apresentando. Minha esposa está aqui, a Gabriela. Eu tenho as duas Tiquinhas que estão lá no infantil agora. É infantil aqui? Ministério Infantil que fala? Lá no infantil, que são, né, uma referência para nós também, que nos ensina muito a respeito do amor de Jesus e nos capacita dia após dia. Eu falo que eu tento estender o mesmo cuidado que eu dou para minhas filhas para a igreja, né? Eu tento olhar toda a igreja da mesma forma, mesmo cuidado, e eu falo para todo mundo, cara, não é nada do que eu não prego para minha casa, não é nada do que eu cobro posicionamento para minhas filhas e desejo ver elas vivendo, crescendo e recebendo da parte de Deus. Então, elas são referências para nós nesse quesito, realmente, de que nós possamos sempre ter o mesmo olhar, o mesmo cuidado, o mesmo amor, um olhar de pai e, principalmente, o desejo de ver nossos filhos crescendo e desenvolvendo. Amém? Então, que alegria para nós estarmos aqui com vocês, vocês são muito amados. A família dos pastores de vocês são muito amados por nós, mora no nosso coração. E estar nesse 11º aniversário, é isso mesmo? 11 anos? Quando o pastor Alexandre mandou o convite, a gente estava conversando ali, e eu falei para ele, eu falei assim, puxa, cara, eu tenho algo que Deus me marcou desde a virada do ano, e que eu quero falar sobre transições, né? E Deus nos levou a um tempo, desde a virada do ano, a um processo de reconstrução, um processo de preparação dos nossos corações, da nossa fé, da nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, da nossa maneira de enxergar as coisas. E Deus, ele deseja trazer essa expansão, né? Paulo escreve aos Coríntios dizendo se eles estão dispostos a serem mexidos, a terem o seu entendimento expandido, a terem a sua mentalidade expandida. Então Paulo encoraja para esse tempo, e é disso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Feche seus olhos por um instante apenas, para que nós possamos, como igreja, fazer essa oração. Pai, a começar de mim eu quero me esvaziar, porque de mim mesmo eu nada tenho a oferecer se não for a Tua presença, se não for a Tua palavra. Somente o Teu Espírito Santo tem toda a oportunidade de ministrar a Tua igreja nessa noite. Então, que caia a minha vontade por terra, que caia a vontade de qualquer homem, qualquer mulher que aqui está por terra, e que prevaleça a Tua vontade. Por isso, nós, ao modelo de João Batista, nós oramos, queremos diminuir para que o Senhor cresça. Queremos nos esvaziar de nós mesmos para que sermos tomados pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo. A começar de mim, é necessário então que eu me esvazie e que isso possa nascer no coração dos meus irmãos que aqui estão. Para que o Senhor prepare todo o ambiente, todo o solo, que é os nossos corações, para receber da boa semente, e que o Senhor me adestre, ó Pai, como uma espada na mão de um guerreiro, que seja capaz de penetrar entre juntas, medulas, ó Pai, entre a alma e o espírito, e trazer vida, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, e ela traz transformação a toda aquela que nele, toda a vida que ela toca, todo aquele que nele tocar, eles serão avivados pela Tua presença. Então nós cremos nisso e nós profetizamos um tempo novo sobre a Paz Church. Nós declaramos um tempo de expansão do reino na mentalidade e no coração de tudo aquilo que ouvimos já, desde o momento aqui dos dízimos e ofertas, ouvindo o pastor Eibe lá convidando e falando da visão, falando da expansão, que isso possa tomar conta dos corações. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler um texto que está em Lucas 13. E o versículo que nós vamos ler é o 6. Amém? Lucas 13, 6. Lucas 13, capítulo 13, versículo 6. Se você não achou, já está aqui no telão e você pode acompanhar. Diz assim, ó. Então contou essa parábola. Um homem, ele tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cultivava a vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a,
por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu então o homem: Senhor, deixa por mais um ano. Repete isso comigo: deixa por mais um ano. Continuando, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Amém? Amados, essa palavra, ela veio para mim, não sei te dizer em que data, o dia exato, mas ela veio na segunda quinzena de dezembro. E não essa mensagem, amém, mas aquilo que eu quero compartilhar com vocês foi me dado nessa segunda quinzena de dezembro, e essa mensagem que eu compartilhei dessa experiência que eu tive com Deus, no momento de intimidade com Deus, o que Deus estava pedindo para mim, eu compartilhei com a igreja no primeiro culto do ano, ou seja, dia 1º, né? Dia 1º foi o primeiro culto do ano, e eu tive a oportunidade de compartilhar dessa experiência que eu quero compartilhar com vocês, amém? O que Deus falou comigo naquela segunda quinzena? Deus me parou por um momento. Eu tinha vindo de uma conferência, como vai acontecer na Past Church em São Paulo, que vocês têm que ir, é extremamente importante. Você não sabe o quanto isso agregará na sua caminhada, na sua vida, porque ela vai te trazer uma conexão com a sua paternidade, com os céus que estão sobre a Past Church, sobre os movimentos que Deus deseja fazer na Past Church. Aonde estiver uma Past Church estabelecida, é necessário vocês fazerem participação desse macro, estarem unidos a esse macro. E nós nos reunimos todo dezembro. Nós passamos ou na segunda quinzena ou nos primeiros 7 dias de dezembro ou no segundo semana de dezembro, nós nos reunimos em São Paulo para conferência, que nós chamamos de conferência profética. E voltando pós-conferência, passando esse tempo, que nem vocês vão ter lá, Deus me para um tempo que eu estava em casa e Ele diz assim: eu quero o teu ano. E eu não entendi isso muito bem. Eu falei assim: como assim o Senhor quer meu ano? E daí o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração e me lembrou exatamente dessa passagem. Essa passagem que Jesus conta a respeito de uma figueira e que ela estava na vinha, ou seja, ela já estava numa área de tratamento, meu amado. Todas as vezes que você olhar para esse texto agora, saiba que essa vinha, ela não deixou de ser frutífera porque ela passou a ser plantada naquele lugar. Ela já foi levada àquele lugar para um tratamento, ou seja, ela não tinha frutos, ela era estéril, e todas as vezes que alguém queria salvar uma figueira, eles levavam a um solo bom, a um solo produtivo. Ou seja, ali ele estava rodeado de uma vinha frutífera, ou seja, o solo era bom, o solo era frutífero. Então, quando Deus, aqui nessa parábola, está dizendo, Ele diz: eu levei essa figueira para um lugar de tratamento. E Deus começou a falar exatamente isso comigo. E Ele começou então a desconstruir muitas coisas no meu coração, e eu fiquei aberto a ouvir aquilo que Deus queria, e algumas coisas mexeram muito comigo, porque eu achava que já na altura do campeonato era aquela coisa da visão: vamos avançar, vamos conquistar, e Deus estava falando assim: para esse ano, e eu preciso cuidar de você. Eu falei: Deus, eu acho que você chamou o Pedro errado na terra. Eu acho que o Pedro que se equivocou. O Pedro era esse que precisava de tratamento, era aquele que negou lá, depois 3 vezes que ela cantou. Eu acho que você errou, procurou algum Pedro lá na Past Church que no Bola de Neve não é não. Daí Deus falou: não, é com você mesmo. E naquela altura do campeonato, meu amado, longe de mim, de me achar, de me gabar, mas eu não entendi o que Deus estava querendo me dizer, e eu falei: Deus, mas se o Senhor quer um ano, o meu próximo ano que geralmente a gente faz planos, não é isso? Planos de realizações, planos de conquista, planos de vitória, tanta coisa, e Deus falou assim: no ano que vem não tem nada, no ano que vem só tem eu e você e mais ninguém. Falei: o convite ficou mais interessante agora. E daí Deus falou exatamente isso para mim, falou assim: filho, eu quero cavar ao redor do teu coração. Assim como essa figueira, assim como nós que estamos dentro da igreja, nós estamos num lugar onde nós somos avivados dia após dia, onde nós vamos aos cultos, nós somos renovados por uma semana, onde nós vamos a um encontro, uma reunião, uma célula, nós ouvimos testemunhos, esses testemunhos
capacitam um ânimo novo, ele vem como um óleo fresco, ele nos renova, nos revigora e nos coloca de pé novamente, cheios de fé, diante dos nossos desafios. Mas nós estamos na videira, o próprio Cristo disse isso: eu sou a videira. O ramo que está em mim permanece, ele dá fruto, mas o ramo que não dá fruto, eu podo e lanço ele fora. E eu comecei então a entrar em crise, falei: Deus, eu então não estou tendo fruto. Daí Deus falou assim: não é uma questão de fruto, é uma questão de você ser sarado. Eu falei assim: mas rapaz, eu tinha já tanta crise na minha vida, das coisas que eu fui mais curado na minha vida foi a falta de paternidade. Meu pai me abandonou na barriga da minha mãe, não tive presença paterna na minha caminhada, minha mãe teve que sustentar a casa, se ausentar, trabalhar, fazer faculdade. Nós morávamos em Tupã e ela vinha fazer um Nesp aqui em Marília para ser professora, ela era inspetora de aluno e eu fui criado com a minha avó, cresci com a minha avó. E minha avó sempre uma mulher muito de fé, sempre nos levando para a igreja, sempre nos direcionando nos caminhos do Senhor. Mas uma das primeiras coisas que eu vi que eu tinha uma problemática na minha vida era a falta do meu pai. A falta que ele me fez gerou vários, vamos dizer assim, transtornos em mim, e de comportamento, de aceitação, e muitas coisas que eu fui tratando na minha vida, na minha caminhada, e eu entendia isso. Mas nesse momento Deus falou assim: não, tem coisas mais para serem tratadas. Tem coisas mais profundas que eu preciso chegar. E tudo que eu quero no ano que vem, na transição que você vai viver, nesse tempo, é que você não faça programas, você não crie ideias, você não tenha simplesmente, não é deixar de sonhar, mas eu quero que você dê o seu coração para mim. Eu quero cavar o teu coração, quero estar contigo, eu quero adubar essa terra, eu quero preparar essa terra para algo novo. Amém? E quando o pastor Alexandre falou sobre o aniversário, porque o aniversário ele é um ciclo, ele é uma data muito especial, assim como também o aniversário das nossas vidas, do nosso nascimento, de quando eu e você viemos à Terra, foi uma data planejada, um sonho de Deus, amém? Você pode não ter sido desejado pelos teus pais, mas você saiba que no coração de Deus você foi desejado, amém? Você pode ter sido um acidente no relacionamento do teu pai e da tua mãe, entre um homem e uma mulher, mas no céu não tem acidente, meu amado. No céu você foi escrito, você foi desenhado, você foi desejado e você foi celebrado pelo coração do Pai, amém? Então foi acidente para os homens, mas não para Deus. Para Deus você faz parte de um plano, você faz parte dos sonhos dele aqui na terra. E por que eu estou te compartilhando tudo isso? Porque na certeza de que Deus quer ver a igreja entrar no novo. Deus deseja ver a igreja em um novo tempo. Deus deseja, como nós ouvimos aqui o Ministério de Adoração cantando, sobre viver os milagres. Deus, ele deseja ver os seus filhos capacitados com dons, os seus filhos sendo usados como um momento de conexão aqui, que eu gostei, viu, pastor? Eu gostei, hein? Eu acho que eu vou fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V lá na igreja, hein? Falar, peguei, não é inveja não, porque eu estou dando desconto, porque ele é invejoso, viu? O pastor de vocês é invejoso. O outro pastor queimou, vou falar a verdade também. Eu peguei Covid, ele pegou Covid. Daí eu fui para o hospital, não sei o que deu nele, ele quis ir para o hospital também. Falei, mas é invejoso esse homem, gente. Daí eu queria andar, sabe aquela coisa de andar no hospital? Mas o médico não deixava. Falei assim, mas eu acho que eu consigo andar, eu quero ver se eu encontro um amigo meu, pastor. 2, né? Daí tinha o Kid também, outro invejoso também. Daí eu falei assim, rapaz, eu acho que nós vamos morrer 3 juntos, né? Eu quero dar tchau para todo mundo. Daí o médico falou, não pode ir não. Mas eu falei, deve ter algum andar por aqui, em algum canto, né? E a igreja orando, glória a Deus, né? Por esse tempo, né? Nós passamos, né, filho? Pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor, nosso pastor, não deixou faltar nada. Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus deseja ver a gente em um novo tempo. Deus deseja ver a sua vida restaurada. Deus deseja ver você vivendo as promessas de Deus. E por que eu comecei a te contar isso? Porque vocês estão indo para um novo ciclo, um novo tempo, uma nova estação, é uma data. É algo que se finda, é um marco que vai te levar para algo novo. E você precisa entender isso, que você não pode entrar nessa estação da mesma forma que você estava antes. Você não pode entrar nessa estação se conformando. O apóstolo Paulo chama nós, lá em Romanos 12, a não nos conformar com os padrões deste mundo.
Amém? E os padrões deste mundo, meu amado, não fala somente de uma roupa, de uma vestimenta, de comportamento, mas fala de uma maneira de pensar, de uma maneira que a gente aceita as condições da vida, daquilo que a gente vai se conformando, e a gente vai aceitando, e a gente vai se, vamos dizer assim, se paralisando, aceitando toda aquela situação. E Deus está dizendo para nós, através do apóstolo Paulo em Romanos 12, não se conforme com o padrão do mundo. Não dá para a gente olhar para o mundo. Eu tinha um parente de uma ovelha minha lá em Assis. Eu não suportava, eu via ele e já me doía minhas espinhas. Eu me dava uns comichão assim, lá vem ele. Aí ele ficava assim, para mim, porque o mundo é jaz do maligno, né, pastor? Não é na Bíblia? Eu falei, não tem você não lê outro texto na Bíblia, não? Você só sabe isso. Ele me encontrava, lá tinha a União dos Jovens Evangélicos de Assis, chamava Unigeia. Então ele era o líder. Daí quando precisava de igreja, falava assim, ô pastor, você presta igreja, você presta banda, você presta, sabe aquela coisa? Então ele vinha muito. Aí ele falava, tá difícil, né, pastor? Eu falava, tá difícil. Ele falava assim, porque o mundo é jaz do maligno. E aquilo foi mexendo comigo, falei, meu Deus do céu, o cara não tem outra palavra, não libera uma palavra de bênção, pastor Alexandre, verdade. E ele vinha de novo, falei, lá vem ele. Daí ele vinha assim, falei, lá vai ele de novo, o mundo já se maligno. Até que um dia, Deus me encheu lá com o Espírito Santo de ousadia. Falei assim, irmão, o mundo é do maligno, mas a minha casa pertence ao Senhor, eu e minha família servimos ao Senhor, a nossa igreja é um lugar de bênção, o mundo pode ser do maligno, mas onde eu coloco as plantas do meu pé, ali é reino de Deus, ali é embaixada de Deus. Eu não sei se o mundo por onde anda é do maligno, mas eu sei aonde eu estou, maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Amém? Então nós precisamos desse entendimento. Mas quantas pessoas estão, amados, paralisados? Né? Quantas pessoas não vão lá e falam assim, rapaz, o inimigo trava a nossa vida. Cara, você tem autoridade para pisar, você tem autoridade para expulsar. E a igreja precisa de uma renovação de mente, de um intelecto novo, de uma mentalidade de Cristo. Paulo nos chama a ter a mente de Cristo, a mentalidade de governo. Nós precisamos dominar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. E muitas vezes a igreja, não sei porquê, mas uma das causas é exatamente que talvez ela precisa de uma cura ainda interior. Ela precisa de uma cura mais profunda. Ela precisa olhar, e quando eu falo igreja aqui, amado, não estou falando para você, não é a Paz Church, como placa denominacional, não é o Bola de Neve, é a igreja no Brasil, talvez a igreja no mundo, eu não sei muito a realidade do que está fora. Mas eu sei que a igreja na nação brasileira, ela precisa dessa cura. A igreja no Brasil, ela precisa ter essa vivência. Ela precisa experimentar algo muito mais profundo com Deus. E é disso que Deus está dizendo. Quando Deus pediu para mim 1 ano, Ele pediu 1 ano para que eu pudesse ser mais transformado pela glória dEle. E eu não entendi e não entendo até agora, porque na verdade estou nem na metade do percurso. Quem sabe outro dia, se eu tiver a oportunidade, porque eu não vou falar que ele é feio, vou falar que ele é bonito, lógico. Vai surgir outro convite e eu vou poder contar para você. Mas o que eu entendi é que eu não tenho sido mais o mesmo. Muitas coisas mudaram na minha vida. Muitas coisas me impactaram. E cada dia mais eu tenho sido renovado por um sonho, por uma visão de reino no qual eu não recebia antes. Não tinha vivido antes. Então eu creio nas promessas de Deus e eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado isso. E como que Deus tem feito? Não vou ter oportunidade de compartilhar com você aqui, mas quantas coisas Deus nos direcionou nesse tempo e a gente tem visto a mão de Deus, a graça de Deus. Amém? Nos cuidando. Então, meu amado, que nesse ciclo você possa se conectar com a visão da tua igreja. Que nesse ciclo, tudo que o pastor Eiber começou a falar aqui, da Paz Church, do crescimento, das células e de toda essa visão do que Deus está operacionando, está fazendo, Deus está se manifestando, Deus está realizando, não pode ser uma realidade longe daqui. Por que acontece lá não pode acontecer aqui? Por que acontece com alguns e não acontece conosco? E sendo que Deus não faz acepção de pessoas, Deus só faz acepção de ausência de fé e presença de fé. A única coisa que agrada a Deus é a presença de fé. Se eu e você tivermos fé, nós desagradamos a Deus, ou seja, Deus está conosco. Porque Deus nunca vai operar e nunca vai se manifestar em um homem e uma mulher fragilizado em sua fé, sem fé alguma. Porque isso desagrada a Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Não fala de cor, não fala de estado econômico, qual é a sua condição financeira. Deus não leva nada disso em questão.
Amém? Se fosse assim, ele só teria chamado a burguesaiada da época, mas ele usou homens simples, homens comuns, homens que não falavam bem, eles não se comportavam bem, mas Deus começou a usar eles de maneira poderosa. Por quê? Porque é Deus que vai fazer, é Deus que faz, é Deus que opera. Mas nós precisamos viver isso. Nós não podemos mais estarmos satisfeitos com o que nós estamos vivendo. Porque você pensa comigo, houve homem mais santo, mais perfeito, mais desejado que Jesus na face da terra? Então, meu amado, foi Ele que disse, não foi ninguém que intermediou por nós. Foi Ele que disse, em meu nome vocês farão obras iguais ou maiores. Então a gente olha para uma igreja hoje que às vezes foge da sua responsabilidade. Eu tenho dito isso muito para a nossa igreja lá. Foge da responsabilidade. O apóstolo Paulo batia no peito e falava assim, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Imite a mim. Resumindo, em outras palavras, me segue que você passa de ano. Não era assim que a gente ouvia na nossa época? Só quem nasceu em 80 vai saber do que eu estou falando. Me segue, segue os meus passos, que você vai passar de ano. O apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso. Cara, se você me imitar, se você me tiver de referência na tua vida, eu te coloco no céu. Eu te coloco em Jesus Cristo. Porque eu sei que eu estou agradando a Deus. Eu sei que eu tenho uma vida de submissão. Então eu tenho autoridade para dizer, olha para mim, faz o que eu faço, porque eu estou agradando a Deus. Se você fizer o que me repetir o que eu estou fazendo, você também vai agradar a Deus. Olha que poderoso. Mas a gente se tornou a igreja que começa a dizer para os irmãos diante dos problemas, olha para Jesus, olha para Deus, só Jesus é perfeito. Só que Jesus não disse isso. Jesus diz, em meu nome vocês farão obras iguais ou maiores do que eu fiz. Então você está pegando o seu padrão de perfeição, você está pegando o seu padrão de santidade, e ele está dizendo que você pode mais. Olha que loucura isso. Ah, mas eu sou limitado. Pastor, foi o Weber que falou isso, né? Homens numa... Não, foi do aniversário um texto, mas é o Weber que está falando ali. A igreja são pessoas, é ele, não é? No vídeo. É você que tem aquela voz bonita? Rapaz... Mas é bonito aquele vídeo que mostrou batizando, ele fala assim, a igreja são pessoas, não é isso que passa aqui no vídeo? E as pessoas são de carne e osso, pessoas limitadas, cheias de defeitos, não é isso que é a igreja? E Jesus está falando assim, essa igreja com todos esses defeitos, com todas essas problemáticas, pode fazer obras maiores do que eu fiz. Olha que poderoso. Só que nós precisamos entender isso. Mas se nós tivermos a mentalidade de Gideão, qual que era de Gideão? Eu sou o menor de Manassés. A minha família é a família mais insignificante de Manassés. Se nós continuarmos a olhar dessa perspectiva, dificilmente nós seremos usados por Deus. Mas o que Deus falou para Gideão? Gideão, vai na tua força, meu querido. Vai conhecer a Deus, vai ter experiências. Deus marcou ele com experiências para que ele pudesse crer em Deus, para que Deus pudesse usar a vida daquele homem naquele tempo, na sua geração. Amém? Na sua cidade, na sua família. Vocês estão aqui comigo nesse entendimento? Amém? Estava vindo com as minhas filhas, eu falei assim, papai andava tudo isso aqui, ó, dominava tudo isso aqui, ó. Bagunçava para cá, ó, sapeava aqui, estudei no Augusto Neto aqui, ó. Eu falo que o meu sangue é roxo, por causa da Vivo, meu sangue é Zona Sul, por causa da Nova Marília. Falei, ó, cresci nesse lugar aqui. E quem era o Pedro? Quem era? Que sonhava em ser pastor, sonhava em ser realizado? Não, eu vim de família humilde, eu morava num bairro lá em Tupã, que demorou para ter asfalto. Era a Vila Marabá. Eu ia para a escola com o pé cheio de barro. O único tênis que eu tinha na época, vermelho, amado. Olha a cor que tênis que a mãe conseguiu comprar, vermelho. Olha que benção. E ele ficava todo cheio de barro. Eu tinha um tênis. Então eu vim de uma família simples, vim de uma família humilde, vim de uma família destruída pelo pecado, desde a separação não só da minha mãe e do meu pai, mas a separação dos meus avós. Eu vim de uma consequência de tios, todos alcoólatras, tudo vivendo na bebedice, e eu vivi esse milagre. Como a irmã cantou aqui, milhões e milhões de milagres, eu vivi esse milagre. Eu consegui sair, estudar numa escola simples, numa escola de estado, consegui fazer uma faculdade, consegui me dedicar aos estudos, consegui trabalhar, a construir uma carreira, realizar sonhos profissionais. Consegui tudo isso, por que você não pode? Qual é a diferença da minha pessoa para a tua pessoa? Só que você precisa crer. Há 1 ano e meio, na altura dessa do campeonato, tenho 41 anos, amado. Se você perguntar para minha esposa, eu não pensaria em nunca me tornar um empresário.
e nem pastor, porque pastor dá trabalho para burro. Eu falo assim, caramba, no dia que Deus falou, quem enviarei, que eu não fiquei quieto. Quando ele falou, quem há de ir por nós, eu falei, caramba, eu fui na emoção, Deus. Aí Deus falou assim, agora nós vamos tratar a emoção no meio do caminho. E eu fui, há 1 ano e 4 meses exatos, eu me tornei empresário a essa altura do campeonato, meu amado. Pastoreando, eu falei assim, eu não estou bem da cabeça, acho que vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, para ver o que está acontecendo comigo. Já tenho tanta responsabilidade, vou virar agora, nessa altura do campeonato, empresário, com 40 anos, mas nós temos sido obedientes a Deus. E na obediência a Deus, Deus está falando, está vendo como que eu faço? Está vendo como prospero? Está vendo como eu realizo? E a oportunidade, eu não entendia, e lá atrás Deus falou assim para mim, aquela palavra de Paulo a Timóteo, ele dizia assim, nos últimos dias, faça a obra de um evangelista. Eu não entendia isso. Eu falava, caramba, o que é isso? O que é isso? Deus falou há muito tempo, daí eu falava para a igreja, para os líderes principalmente, para os obreiros, eu falava assim, Deus está falando para mim fazer a obra de um evangelista. E eu falava, cara, como que eu vou fazer? Como eu vou fazer? E hoje eu entendo que a empresa do qual Deus nos chamou não era só um retorno, não se tratava de um retorno financeiro, mas se tratava de um retorno de reino, de vidas para Jesus. E como eu e minha esposa, nós estamos tendo a oportunidade de testemunharmos, de cuidarmos de vida, de chegarmos às pessoas que estão feridas, machucadas, que não querem saber da igreja. E eu tenho pregado, um dia eu preguei isso na igreja, eu cheguei na segunda-feira num cliente meu, encontrei um representante lá, o representante começou a chorar as pitangas para ele, e eu pude dizer para ele, falei assim, irmão, eu sei que você está frustrado, mas eu quero te chamar para você caminhar comigo. Olha para mim. Me dê uma chance de te mostrar que você pode ser restaurado na sua caminhada com Jesus. Me dê uma chance de você acreditar, caminha comigo, chama André. Então, olha a importância, amados. Não adianta nós mais dizermos, olha para Jesus, Jesus é perfeito, todo mundo já sabe que Jesus é perfeito. Só que nós, como igreja, precisamos assumir uma responsabilidade de sermos Jesus, de sermos aqueles que eles terão a chance de tocar e de que somente assim Jesus vai entrar na vida deles. Amém? E nós precisamos olhar para tudo isso. Vocês estão aqui comigo? Então, o que eu quero te dizer foi exatamente isso que Deus trabalhou no meu coração. Eu quero cavar você, eu quero cuidar de você, eu quero ministrar você profundamente. Eu quero que você viva todos os planos de Deus, só que para isso nós precisamos crer, igreja. Nós precisamos ser sarados. Uma igreja doente, ela não vai longe. Uma igreja ferida, ela não vai longe. Uma igreja que não consegue enxergar além da tempestade, ela não vai fluir. Então, o que Deus deseja falar hoje é de uma restauração das nossas vidas espirituais. Amém? Da nosso ser espiritual. Somos dotados de corpo, alma e espírito. O pastor Alexandre já orou aqui e intercedeu para que você fosse sarado, seja físico, emocionalmente, ou seja, a estrutura, o teu corpo, as emoções, a sua alma. Nós já intercedemos aqui, mas o teu espírito precisa ser avivado. Existe uma responsabilidade que não cabe ao teu pastor, não cabe ao teu líder de ministério, não cabe ao teu líder de célula. E essa responsabilidade, amado, é da chama do Espírito. Não apague a chama do Espírito que está em você. Essa responsabilidade de manter a chama acesa, o altar aceso, o altar pegando fogo, ela é exclusiva sua, é sua responsabilidade. O altar do teu coração é você que cuida, é você que zela, é você que administra. E nós precisamos entender isso. Glória a Deus. Então diga para o seu vizinho aí, é tempo de Deus cavar os nossos corações. Agora faz aquela cara de apaixonado, diga para o seu vizinho assim, Ele te ama e Ele quer cuidar de você. Amém? Então agora com cara de apaixonado de novo, fala assim, não tenha medo. Meu amado, sabe por quê? Porque muita gente tem medo. Viver o novo é um medo, uma coisa que nos paralisa. Por que você acha que João, o apóstolo João, vai descrever que o amor perfeito faz o quê? Lança fora o quê? O medo, porque o que vai te paralisar, o que não vai deixar você dar um passo é o medo. É o medo do novo, é o medo de arriscar, é o medo da novidade, é o medo de não saber o que vai acontecer daqui a um ano, é o medo do que vai ser daqui a uma semana. Mas são coisas que nós não deveríamos estar nos preocupando, amém? O que nós deveríamos estar nos preocupando? Com a voz de Deus, obedecer a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. E Deus vai cuidar de todo o resto. Não foi isso que Jesus disse?
Não é? Buscar primeiro o reino de Deus, porque as coisas serão acrescentadas. Amém? Eu falo isso sempre para onde eu vou, tenho oportunidade de falar para a galera, você não conquista nada, as coisas são dadas. É difícil para você entender numa cultura onde nós temos que fazer, produzir para ter, e alguém falar, né, aquela coisa assim, cai do céu. Eu falo para minha mãe às vezes, né, porque antes minha mãe falava, eu não tinha entendimento, eu não era um crente muito sabichão. Falei assim, hoje se minha mãe perguntar, cai do céu, eu falo assim, aqui está dizendo que cai. Aqui está falando que cai. É lógico que não tem a ver somente ignorarmos a nossa responsabilidade. Mas aqui está dizendo que tudo que vocês pedirem. Ele colocou limites? Ele colocou limites? Ele falou, tudo que vocês pedirem na questão de saúde, vocês me pedem. Mas o resto vocês se viram. Foi isso que diz? Tudo o que vocês me pedirem, vos será dado. Olha que poderoso isso. Tudo. Então existe um céu que está disposto a nos servir. E nós precisamos de uma fé que toque esse coração de Deus, aonde nós começamos a experimentar isso. Foge da nossa responsabilidade, lógico, não vai aparecer cliente do nada para mim, não vai aparecer, né, aquelas coisas, mas vai acontecer de coisas que a gente nunca imaginava viver. Eu trabalho com marketing. Para você ter uma ideia, desliguei um telefonema que eu recebi de uma pessoa que tem uma agência em São Paulo. E daí a pastora virou para mim, a minha esposa virou para mim e falou assim, como assim, uma agência está contratando outra agência? Eu falei assim, então, não me explique, não sei te explicar como acontece isso. Mas o que está acontecendo na teoria é isso. Amém, amados? Então, como que uma agência contrata outra agência? Não faz sentido. Mas para o reino, faz sentido, porque é Deus que vai fazer. Amém? É Deus. Deus mandou, a gente só administra. É que nem para os homens aí, ó. Deus lançou, mata no peito, domina que é tua. É isso que a gente tem que fazer. Amém? Então eu quero falar disso. Abra comigo em Gênesis 3, do 6 ao 7. Que horas que eu tenho que terminar? Tem mais meia hora aqui? Dá? Que horas que é? Meia-noite, vixe. Eu também não aguento, não. Gordinho do jeito que eu estou, mas estou emagrecendo, viu? Já perdi 4 quilos essa semana. Glória, né? Glória se eu continuar, né, meu irmão? Se eu cair amanhã, já era. 4 quilos. Então, meus joelhos já estão, mais forte, porque antes estava cansando. Assim, eu ia pregando e ia deitando no altar, assim, porque o joelho não aguenta mais, mano. Mas glória a Deus. Olha o que diz lá. Quando viu, vou ler ali que aqui fechou, abriu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram. Repete isso comigo. Os olhos se abriram. Olha o que vai dizer o texto. E perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O que eu quero te dizer com tudo isso, meu amado? Quando o pecado entrou no mundo, você conhece a história. O pecado entra no mundo através da serpente seduzindo, tentando Eva. E Eva, então, ela se entrega a essa sedução, ela se rende a essa investida do diabo e ela consome daquele fruto. Ao comer e dar ao seu marido do fruto, a palavra diz que os olhos deles se abrem. Eles, então, passaram a ver a sua nudez, eles passaram a ter vergonha. E nesse momento de vergonha, nesse momento de nudez, que eles se olharam e viram, eles se cobriram com a figueira. E por que eu quero te abordar isso? Porque nós precisamos cuidar do nosso espírito. O nosso espírito, ele também é dotado de, vamos dizer, não é sentimentos, de sensibilidade. Assim como o nosso corpo físico, ele tem os 5 sentidos, amém? Quais são os 5 sentidos que a gente se relaciona com o mundo aqui externo, com a parte de fora? O tato, o olfato, a audição, amém? A visão e o paladar. São 5 sentidos que eu e você nós conseguimos nos tocar e nos sentir. Por exemplo, textura, nós conseguimos ter prazer ao sentar e comer um bom lanche,
boa comida, nós temos um tempo de comunhão, nós desfrutamos e nos conectamos com esse mundo externo através dos nossos 5 sentidos, amém? Nós olhamos o que desejamos comprar, olhamos uma vitrine, uma loja, olhamos, vemos uma roupa e falamos, uau, aquela roupa ficaria bem em mim. Por quê? Porque o campo de visão me traz essa consciência, traz para a realidade física, para o meu corpo, que eu posso me relacionar com aquilo que é material. Porém, o nosso físico se relaciona com o material. Mas o que se relaciona com o mundo espiritual? O nosso espírito. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito. O nosso espírito, ele é avivado. É como se, eu gosto de dizer e ilustrar que, sabe quando a televisãozinha está desligada? E daí você vê aquela luzinha vermelha? Como chama aquela luzinha vermelha? Quem manja aí de tecnologia? Homem que gosta. Stand-by. Ou seja, a TV está ligada? Hã? Está ligada ou não? Quando ela está desligada, só está aquela luzinha no monitor assim, ó. Geralmente fica aqui embaixo, assim, ó. Aquela luzinha, que ela chama stand-by. O que acontece? A TV está ligada? Tem imagem sendo produzida ali? Hã? Mas você sabe que naquele momento, por mais que a tela esteja preta, dentro dela ela pode te proporcionar uma imagem, um conteúdo, uma informação, ou para assistir e consumir alguma coisa que você queira assistir. Sim ou não? Hoje eu assisti o Parmeira, porque o culto aqui é uma benção. Começa às 19. Lá na igreja eu não tenho tempo para assistir o culto do Parmeira. Começa às 18, é muito corrido, não assiste nem mal 15 minutos do primeiro tempo, não consegue. E aí hoje eu assisti e falei, nossa, eu acho que eu vou mudar para Pastorte. Pedi a bênção, pegar minha carta lá, eu acho que é da hora esse horário aí, hein? Então está em stand-by, meu amado. Mas o poder que a televisão te proporciona, está lá. Ela só está no modo que não está operacional, não está operando no momento, mas está lá. E muitas das vezes a vida do crente é assim. Tem poder, aonde o poder se aperfeiçoa? Na nossa fraqueza, olha lá. Então é que o pastor Eibe está falando aqui, somos falhos, homens que não são capazes de nada, temos limitações. Que bênção as nossas limitações. Eu louvo a Deus pelas nossas limitações, porque as nossas limitações é exatamente aonde opera o poder, emana o poder de Deus, aquilo que a gente não consegue fazer. Olha que bênção. Mas está dentro de nós. Aonde o Espírito está? Dentro de? Mas muitos de nós está como a TV. Tem uma grande projeção para projetar, tem um grande futuro para demonstrar, tem aquilo que Jesus disse, vão em testemunho, com colocar o testemunho aqui numa projeção, tem promessas, realizações, mas e aí, pastor, mostra a sua vida. Não, minha vida está em stand-by. Está para acontecer, mas não está acontecendo. Por quê? Porque a luzinha vermelha precisa ser desligada. Você precisa colocar no modo funcional, precisa estar funcionando. Amém? Precisa dar sentido. Assim também a vida no Espírito. O Espírito também ele precisa se relacionar com o que é espiritual. Aquilo que nós sabemos, Deus, e a gente ora muitas vezes, Deus nos dá discernimento, nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá dons. Aonde ele dá dom? Para a carne? Ele não dá dom para a carne, ele dá dom para o Espírito. Amém? Quando você tem a sua fé ativada, a sua fé mora na carne, no corpo? A sua fé mora na alma, nas emoções? Fé não é emocional. Fé é uma combustão, fé é um relacional com Deus. Fé é aquilo que Deus te pede e você se agita no Espírito. Eu gosto daquela palavra de Jesus, e Jesus agitou-se no Espírito. Olha lá, Jesus, nosso Senhor, hein? Que era o próprio Filho de Deus, ele precisou ficar agitado aonde, igreja? No Espírito. Lá na história de Lázaro, está lá em João 11, quando Lázaro morre, ele vê as irmãs chorar, não é isso que acontece lá, pastor? Aí Jesus está olhando para as irmãs sofrendo, chorando, aí fala assim, e Jesus agitou-se no Espírito. Precisa ser o Espírito agitado. Estão aqui comigo ou não? Agora, se o nosso Espírito for aquele Espírito, eu vou ver... O Espírito, né? Me perdoa se tiver descendente de baiano aqui. Aquele Espírito que gosta de uma rede, moço. Gosta de uma rede. Para amanhã, esmoluxa. Sabe aquela coisa? Viva a promessa de Deus, vamos entrar em Canaã.
nós precisamos definir que tipo de igreja que nós vamos ser. Nós precisamos definir que tipo de igreja nós vamos nos movimentar. De que maneira nós vamos se comportar. De que maneira nós vamos responder através do Espírito os estímulos espirituais que estão sendo dados através do Espírito Santo de Deus ao nosso espírito. Aquilo que grita dentro de você, que você às vezes não tem força de viver, mas você fala assim, cara, eu estou sentindo que é comigo, eu estou sentindo que Deus está me chamando. Aí você procura o pastor, você procura um líder de célula, você procura alguém mais maduro, um irmão de caminhada, e você fala assim, mas eu estou com medo, eu estou com uma dúvida. Que dúvida é essa? Eu não sei se é de Deus. Ou seja, não saber que não é de Deus é um espírito que não foi doutrinado. É um espírito que ainda que está em você, é o seu espírito, que ainda não sabe discernir a voz de Deus, não sabe saber o que é de Deus. É o espírito que está em stand-by, ele não está em operação, não se consegue operar. Então Deus fala, liga, daí você está lá vermelhinho, fala assim, não sei, eu estou com medo de não viver. Eu estou com medo das coisas darem errado. Eu estou com medo de me frustrar novamente. E esses medos, eles vão te paralisando. Ele vai te fazendo que você fique com as suas pernas espirituais paralisadas e você não viva a promessa de Deus. O que eu quero te dizer, meu amado, é que às vezes nós estamos num culto e às vezes palavras de bênção são liberadas para nós, mas não é todo mundo que pega. Eu tenho certeza disso. Não é todo mundo que recebe. Eu tenho certeza que quando nós falamos uma palavra, eu como pastor, eu sei que o pastor vem aqui e fala para vocês, igreja, Deus está nos chamando para isso. Talvez 30% fala, ô glória, pego, recebo, amém, aleluia, estamos juntos. Mas os outros 70% estão distantes. Eu vivendo isso, eu fazendo aquilo, imagina, isso é para alguns, não para mim, não para nós, que somos aqui de Marília, interior, pé vermelho. Você acha mesmo que Deus ia começar um avivamento aqui? Chamaram lá de Osborne, lá, né? Nos Estados Unidos, numa faculdade, onde se fala inglês, é avivamento. Mas Marília, interior de São Paulo, não pode ser. É quase uma Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a visão limitada. É quando o Filipe está tentando falar com Natanael, achamos o Messias, aquele que nós procurávamos, Natanael, nós precisamos te mostrar quem ele é. Natanael fala assim, mas de Nazaré, meu camarada, pode vir alguma coisa boa de lá? Um olhar limitado, meu amado, um olhar que não consegue chegar além daquilo que está sendo liberado no altar, daquilo que Deus está movendo a igreja através da sua liderança, daquilo que Deus deseja levar à igreja, e principalmente, meu amado, aonde Deus deseja te levar, aonde Deus deseja te colocar. Então eu sei que às vezes você está cheio de traumas, aconteceu coisas terríveis na sua vida, coisas difíceis, coisas que talvez você não assimilou até hoje muito bem, mas você precisa cuidar disso, você precisa resolver isso. Porque Deus, ao olhar para a minha vida e para a tua vida, Ele não está conformado. Que eu falei para você, para mim estava tudo bem, amado. Olha, nessa altura eu já era empresário, estava trabalhando, estava vivendo, aí Deus chega em dezembro e fala assim, para um ano que eu quero cavar o teu coração, quero que você se conheça melhor. Eu falei, então alguma coisa está errada, que eu ainda não sei. Eu falei, alguma coisa eu fiz de errado. Por que eu tenho que parar de sonhar? Porque você precisa viver um novo tempo, e nesse novo tempo, os sonhos são maiores. E se você não tratar o teu coração, como que você vai viver essas coisas que eu tenho para você? Amém? Então, meu amado, muitas vezes nós deveríamos ouvir um testemunho de uma pessoa que vem e conta, Deus fez isso. Eu digo isso para a igreja, amados, daqui a pouco, se a gente não vigiar, nós vamos ver cadeirante levantar, a gente não vai glorificar Deus. Como bom pentecostal, a gente vai ter que dizer para a igreja, é para glorificar de pé. E uma igreja vai ter que corresponder a um estímulo de alguém que vai orquestrar ela para glorificar o milagre. Isso é perigoso, porque a igreja está em stand-by. A igreja ela se colocou num lugar onde Deus vai operar somente na vida de uns. A hora que eu vi o momento conexão aqui, fiquei impactado, falei, é isso. Meu irmão, você pode abençoar outra vida, você pode liberar cura sobre outra vida, você pode chegar lá e abençoar a vida do teu irmão. Cara, o momento de conexão é isso. Você pode.
Não só pode, segundo a Bíblia, você tem que fazer, você deve. É um dever teu como cristão. É uma obrigação sua. Tudo que os céus estão esperando é que você faça o que Jesus mandou você fazer. Então nós, como igreja, precisamos estar abastecidos disso. Só que quando o pecado entra no mundo, a primeira coisa que acontece, pastor, eles olham para ele e falam assim, alguma coisa está acontecendo errada. Até segundos instantes nós estávamos peladão aqui e estava tudo bem. Mas passamos a viver no pecado, nós estamos peladão, está tudo ruim. E eles tiveram aquela crise como eu e você nós temos. A crise é a consequência do pecado, onde os sentidos deles não conseguiam se relacionar com o momento com Deus, de estar em Deus, de estar em comunhão com Deus. Ali eles experimentavam no paladar, não era isso que Deus falou para eles? Comam de tudo, lá, comam de tudo. Não é isso? Governe o homem, que você vai plantar, cuidar das plantinhas, tato. Conversa com a mulher, toca na mulher, namora a mulher, faz tudo com a mulher, dá tudo certo, não era isso? Era a comunhão perfeita com Deus e os sentidos totalmente aflorados com Deus, eles sentiam, eles eram um no Espírito. Foi a oração que Jesus fez por nós, meu amado, pela igreja, aqueles que creram, que iriam crer no seu nome. Ele diz, Pai, que eles sejam um conosco, e como nós somos num só Espírito. Num só Espírito, no Espírito Santo de Deus, que é dado a todo homem que crê. Olha que interessante. Então ali eles não tinham crise. Entrou o pecado, agora eu já não sei o que é de Deus. É isso que o pecado faz com a gente não sabe o que é de Deus mais. E a gente tem medo, é Deus falando, é Deus não falando, é para ir ou não é para ir, a gente fica confuso. E o inimigo adora essas coisas de confusão. O inimigo, ele adora essas crises de identidade. O inimigo adora essas crises de fé, que o inimigo se coloca de fora, ele fica assistindo e fala assim, eles não sabem o que eles têm que fazer nesse momento. Olha que interessante. E é por isso que nós somos chamados a ter discernimento, entendimento, sabedoria, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as promessas de Deus, temos a nossa identidade de filho firmada em Deus. É necessário para que a gente viva as promessas de Deus. Todos os sentidos, meu amado, foram corrompidos em Adão e Eva. Todos os sentidos, todos. O que a palavra disse lá que nós lemos? Não precisa pôr lá não no telão, mas eu vou ler aqui. Primeiro, audição. A serpente veio aqui, ó. Sim ou não? Deu ouvidos à serpente. Não é isso que a palavra diz? A serpente falou, Eva ouviu, ó. Audição. Amém? Visão. A palavra diz, ela, vendo o fruto, ela desejou. Sim ou não? A palavra diz que ela foi e tocou no fruto que ela fez. Tato. Ela comeu, paladar. Vocês estão aqui comigo? O que cheira quando você vai numa chácara? Que os cantares diz lá que quando o noivo vem, vai dançar no jardim, o que ele sente? O cheiro do jardim, ou seja, aquele cheiro de manga, aquele pomar, olfato. Todos os sentidos de Eva e de Adão foram corrompidos. O que em outro tempo eles discerniam, agora eles não estão discernindo nada, eles estão perdidinhos, eles estão confusos, eles não estão sabendo lidar com aqueles tipos de sentimento. Parece eu, parece você. A gente recebe uma notícia ruim, aquela que o mundo cai, brum. Sabe quando o mundo cai? Que a gente não queria receber? Aí a gente cai o mundo, brum, o mundo cai, a gente não sabe o que fazer. A gente fica perdido, a gente começa a passar mal, falando, aí agora o que eu faço? Aí a gente aprende, né? Nunca age por impulso, dê tempo, espera, respira, deixa as coisas se acalmarem, não toma nenhuma decisão precipitada. Essas ferramentinhas ajudam, né? Coitado, mas Eva não tinha essas ferramentas, não. Mas a gente aprende isso, e a gente vai aprendendo isso, e a gente vai, vamos administrar. Aí a gente recebe uma informação, porque aconteceu alguma coisa, puxa, a gente não sabe tomar decisão, caramba, e agora? Como que nós vamos fazer? Daí a gente vai para o pastor, aconteceu isso, eu não estou enxergando a visão, não estou enxergando, eu não vejo solução, não vejo uma saída, pastor, para onde eu devo ir? Porque está perdido, os sentidos foram corrompidos. Vocês estão aqui entendendo o que eu quero dizer, amados? Vocês estão captando aqui comigo, que eu estou ministrando aqui? Então nós precisamos entender isso. Há coisas que acontecem na minha vida e na tua vida que a gente olha para nós e a gente fala, caramba, a gente está nu, e agora? A gente não sabe lidar, a gente não sabe o que fazer.
E é então por isso que Deus nos deu o seu Filho, para que nós vivêssemos uma aliança e uma conexão com Ele em unidade, para que a gente aprenda do próprio Cristo, para que a gente viva as promessas de Deus, para que a gente se conecte ao coração de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então eu quero ler para vocês um texto que está em Efésios 1,18, para a gente correr, amado. Coloca aí para nós, para a gente ir passar assim rápido. Mas vamos falar sobre visão. Efésios 1,18, olha o que vai dizer lá. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Diga para o seu vizinho aí, meu irmão, seus olhos, os olhos do teu coração, eles precisam ser iluminados. Jesus, ele disse que o resultado, meu amado, guarda aqui, ó, uma das questões aqui, ó, uma das curas, ó, Deus curando hoje aqui fisicamente. Olha aqui, detalhe, olha, ensino de Jesus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem ruins, todo o seu corpo será. Ou seja, se o seu campo de visão ele for sarado, e na perspectiva da maneira que você passar a enxergar a sua vida, como que a sua vida vai ficar? Boa. Mas se você continuar a olhar com os olhos doentes, enfermos, olhos que não conseguem enxergar além da tempestade, o que vai acontecer com você? Você vai se desesperar, você vai ficar mal, seu corpo vai adoecer. Se os olhos forem bons, o corpo será luz. Olha o que a palavra de Deus diz. Tem comunhão com Deus, luz. Né? A gente lê esse trecho, a gente não faz esse paralelo. Se os olhos forem maus, o corpo será trevas. Trevas, meu amado, o que é trevas? É inferno. É inferno. Às vezes chega o marido lá e fala assim, pastor, a minha mulher não gosta de uma coisa nela. Fala, o que você não gosta nela? Acontece uma coisa em casa, a gente tem lá uma coisa com os filhos, uma dificuldade, ela está cansada, ela está exausta, ela diz, inferno. E crente não pode falar inferno. Eu falei assim, não, coitada, ela está certa, é o inferno mesmo, ela está no inferno. O cara olha para mim e fala, pastor, está maluco? Ué, se os olhos dela forem ruins, ela é treva. Ela só está dizendo o que é. Não está errado. Se naquele momento ela está numa descarga emocional, ela está olhando para os filhos brigando, a situação que ela está passando na família, uma crise que está passando, e os olhos dela não estão enxergando um tempo de cura, o que ela vai acontecer? É inferno. Não tem outra palavra. O corpo é trevas. Amém? Agora, se diante das mesmas circunstâncias eu passo a ter um olhar bom, o meu corpo começa a reproduzir a luz daquilo que os meus olhos estão alcançando. Amém? Por isso, meu amado, que muitos não rompem. Por isso que muitos, às vezes, não vivem as promessas. Porque quando Deus fala assim, eu estou te chamando, é seu, pega que é tua. Sabe aquela coisa lá do Galvão Bueno? Sai que é tua, Tafarel. Daí a gente fala para você que nem o Galvão. O pastor é isso, o pastor é o Galvão Bueno. E o pastor fala assim, receba bem, sai que é tua, Tafarel. Você não sai do lugar. O que vai acontecer? Você vai tomar gol. Mas se você partir em direção à bola, você vai lembrar do Tafarel da Copa do Mundo, ele vai defender pênalti, vai defender falta, não vai deixar a bola entrar. Estão aqui comigo ou não, igreja? Vocês estão entendendo? Então, quando você recebe uma palavra, você lê a palavra, você vê as Escrituras Sagradas, e você diz, não é para mim, o que acontece? Não é mesmo. Porque o seu olhar ao seu respeito é ruim. Mas se você passar a olhar para você de uma maneira diferente, o seu corpo também irá responder diferente. Então, muitas das curas físicas e emocionais estão na maneira que você tem olhado para si mesmo. Às vezes você é cruel consigo mesmo. Às vezes você não se perdoa. Às vezes você não se dá uma chance, meu camarada. Você reclama que o mundo não te dá uma chance, mas nem você está se dando uma chance. Porque os olhos estão contaminados. Os olhos estão enfermos.
e o corpo não vai conseguir reproduzir, meu amado. Amém? Então a gente precisa passar a ver como Deus nos vê. Precisamos enxergar como Deus nos enxerga. Vocês estão aqui? Amém? Segunda coisa, o olfato. Isaías 65:5. Coloca para nós lá, meu amado. Isaías 65:5. Olha o que vai dizer o texto aqui, para nós, ó. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Então Deus está falando aqui do povo, o israelita, o povo hebreu, que diziam, se achavam melhor que qualquer outro povo, qualquer outra nação. O resto é gentil, nós somos a nação que é de Deus. Esse povo diz: afasta-te de mim, samaritana, afasta-te de mim, ó povo gentil. Por quê? Porque não aproximes, pois eu sou santo. Olha lá, só que olha a palavra de Deus logo em seguida. Essa gente, ela é fumaça para o meu... Ixi, olha o olfato. Ixi, rapaz. Eu aprendi com o Gabriel, ele tem uma junta missionária em Campinas, e conversando um dia com ele e com um amigo meu, um médico que se formou aqui na FAMEMA, chamado Dr. Luan, nós vivemos algumas missões juntos, e nessas conversas de missões, falando sobre o reino, nós aprendemos sobre um termo que o Gabriel usa para as pessoas que têm muito Jesus na vida deles. O que o Gabriel usa? Ele usa uma gíria, ele fala assim: aquele cara é tão crente, mas tão crente, que ele fede Jesus. Sabe, o cara fede Jesus. Ele tem tanto Jesus que ele fede. Lógico, fazendo uma alusão à palavra que diz que nós somos a fragrância de Cristo Jesus, amém? O apóstolo Paulo que diz que nós somos o bom perfume, sim ou não? Não é isso? Que nós temos o perfume de Cristo. Então, o que ele está falando? Ele está falando daquele camarada, é Axé ou Axe? É Axe? Axe, não é nenhum dos dois, é Axe, ó. Sabe aquele perfume, pai? Desodorante? Você já andou no ônibus quando o cara toma um banho de Axe? Pesteia tudo. Você não sabe o que é CC, o que é Axe, você não acha mais nada. O olfato tá... Nossa, quem tem rinite alérgica, mano, tem que ir para HC direto. Aquele perfume é a fragrância de Jesus. Nós tínhamos que feder Jesus. Feder em bondade, em misericórdia, em compaixão, em amor ao próximo, em doação das nossas vidas pelo próximo. Nós tínhamos que feder, mas o que o povo de Israel está dizendo? O povo de Israel está dizendo: povo pecador, se afasta de nós porque a gente é perfeito demais, a gente é santo, a gente tem Deus. E Deus está falando: cara, vocês estão subindo como um perfume estranho, aquela queimada, aquela coisa de queimada. A minha esposa ama isso, contei isso para a igreja. Minha esposa ama isso, quando os velhinhos pegam as folhas e tacam fogo. Nós estávamos indo aqui pela estrada, a minha menina falou assim: que cheiro ruim é esse? Na hora eu lembrei da palavra. Eu falei assim: isso é cheiro de folha queimada. Que os velhinhos pegam, varre, junta tudo na frente da casa e taca fogo. Pesteia tudo, dá dor de cabeça na minha digníssima. Começa a cheirar, eu falo: caramba, será que tem remédio em casa? Porque ela vai reclamar de dor de cabeça. E Jesus está dizendo: o perfume de vocês é estranho. O perfume de vocês é como uma fumaça. Isso está me irritando, traz incômodo ao meu nariz, né? Ou seja, é um fogo que não é um perfume que eu queria enxergar em vocês. Então, nós, como igreja, nós precisamos recuperar o senso de urgência. Igreja, nós não podemos nos permitir perder com coisas pequenas, meus amados, com coisas passageiras. Amém? Uma das coisas que a gente bateu há uns 3 anos atrás era acabar com qualquer tipo de fofoca, leve trás, conversinha. Sabe como que a gente resolve lá? A gente já resolve o que Jesus já mandou. É nítido, é direto, assim, papo e reto. Chegou uma irmã, acabou um culto não, foi uma reunião de obreiros no sábado. Uma irmã chegou e falou assim: ei, pastor, eu me sinto ofendida. Eu falei: por quê? Aí ela pegou e falou assim: porque todas as vezes que faz reunião fala: eu preciso de ajuda, como se parece que a gente não quer ajudar. Daí eu falei assim: verdade? Verdade. Eu falei assim: por que você está contando isso para mim? Daí ela falou assim: porque o senhor é meu pastor. Eu falei assim: não, se você tem um problema com o teu irmão, não é o pastor que você tem que procurar, você tem que procurar o teu irmão. Foi o que Jesus nos ensinou. Daí eu falei assim: pega líder de eventos, que lá tem um ministério de eventos, que eu acho que você até falou uma época. Você chegou a falar com ela ou não?
Ou a gente falou da unidade, ela não tratou nada com você, que é a Renata. Eu falei assim, tá vendo a Renata ali? Se vira, vai falar para ela, não é para mim. Você está com pelo no coração. Pelo no coração? Não sei nem te traduzir, mas é uma gíria que a gente usa. Se você não entendeu, fazer o quê? Põe no Google depois. Mas está com pelo no coração, está com um picuinho no coração. Ela veio contar para mim, eu não tenho nada a ver com a história. Ué, você não está falando que quando precisa nos eventos, que ninguém te chama para ajudar? Vai lá. Aí ela foi. Só que ela caiu do cavalo tão gostoso, meu amado, aquele tombo do cavalo igual de Paulo, de Saulo, sabe? Ai, que se arrepende rápido. Aí ela chegou para a Renata e falou assim, Renata, eu me senti, o pastor mandou eu vir falar com você, porque falou isso, e não sei o que lá. Daí a Renata falou assim, sabe o que é? Você tem 2 filhos pequenos, a gente vê a correria, não é que a gente não quer sua força, é que a gente se coloca no teu lugar e a gente sabe das suas limitações. Mas eu já sabia que isso ia acontecer, por que eu mandei ela ir? Porque se eu soubesse que não ia acontecer isso, também não soubesse, eu ia ficar no intermédio, né? Deixa eu intermediar. Por quê? Porque eu sabia que aquela irmã não estava servindo porque era um período de cuidado com a fase que ela estava vivendo familiar. Só que o que ela pôde ver? Que aquilo que ela tinha um olhar mau, um olhar ruim, não era isso. Era um cuidado e um zelo da igreja com a vida dela e com a família dela. Olha que interessante. Entenderam, amados? Então nós precisamos entender isso, nós precisamos feder Jesus. Glória a Deus. O tato, meu amado, Isaías 52:11. Isaías 52:11. Afastem-se. Saiam daqui, não toquem coisas impuras. Saiam dela e sejam puros. Repete isso comigo. Afaste-se de coisas impuras. Não toquem nelas. Amado, você, olha para suas mãos. Olha para suas mãos agora. A palavra de Deus diz que em tudo que você tocar, você prosperará. Olha só o resultado. O próprio homem, quando ele cai no pecado, Deus manda ele para fora do jardim, mas Deus abençoa ele dizendo, porque a gente fala, que maldição, tem que trabalhar. Não, Adão trabalhava. Ele só não suava, meu amado, ele trabalhava no ar-condicionado. Deus só tirou o ar-condicionado e falou assim, agora a peleja é outra, vai ser mais difícil, é no labor aqui, ó, lá na labuta, vai ser difícil. Mas o que você semear, você vai? Por quê, meu amado? Porque a sua mão tem resultado de prosperar. O tato tem a capacidade de tudo aquilo que você tocar trazer resultados satisfatórios para a tua vida. Então a palavra aqui através do profeta está dizendo, se afastem. Para que tocar em coisas impuras? Coisas que não pertencem a Deus. Coisas que Deus não se agrada. Afaste-se, ou seja, meu amado, cuide do tato. Cuide daquilo que você tem tocado, cuide daquilo que você tem se relacionado através do toque. Por quê? Porque tudo que você tocar, a palavra diz, você prosperará. Amém? As mãos, elas são tão importantes que Jesus vai dizer em Mateus o que para nós? Se você tirar a mão, olha só, do arado, olha o resultado, meu amado. O que acontece? Se você tirar a mão do arado, você não é digno de mim. Olha o resultado do tato. Olha o resultado da mão, a importância. Rapaz, Jesus está dizendo, aquele que se envolveu, colocou a mão, nem pense em tirar, porque se tirar, não é digno mais de mim. Não sei se o pastor Alexandre recebe pessoas assim, que elas vêm machucadas, elas vêm feridas, com N situações. E todas, a maioria, as grandes partes, são pertinentes, realmente acontece, realmente é difícil. Mas daí elas vêm, elas falam assim, eu não vou mais me envolver com a obra de Deus, eu não quero fazer mais nada, fiz muito na outra igreja. Fala, pior decisão da sua vida. Porque você vai ficar aqui na igreja para ir para o inferno, porque Jesus falou, quem colocou a mão e tirou, não serve. Não é digno mais dele. Por quê? Porque o resultado daquilo que a gente se relaciona através do toque, ele é poderoso. Ou seja, meu amado, tudo que você se envolver nessa casa vai prosperar. Tudo que você tocar nessa casa, na visão do ministério, tudo aquilo que o pastor trouxer para que vocês vivam e vocês envolverem as suas mãos, isso é o que vai trazer prosperidade. Por que Deus, meu amado? Porque Deus é fiel, amado. Sim ou não? Para cumprir as promessas que Ele fez para a nossa vida. Sim ou não? Ele também é fiel para cumprir a palavra que Ele deu.
E a palavra que ele às vezes fala assim, nossa Deus, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse. Ele fala, usa a mão. Eu quero prosperar. Vai ter que trabalhar, meu amado. Por que crente tem que trabalhar? Porque a sua mão é o resultado do seu trabalho, é que você vai prosperar. Deus já liberou essa palavra de bem sobre a nossa vida. Amém? Se nós envolvermos as nossas mãos, tudo que tocarem serão prósperos, diz a palavra. Glória a Deus! Audição, coloca para nós aí, tenho 2 textos aqui. Elias, vamos ler, 1 Reis, 18:41, amado. Texto conhecido. 1 Reis 18:41. Tem aí? Tá, show. 1 Reis, lá no fundo. Eu tô achando que é você. Vai logo, mano. Você tá me deixando aqui de cara. Aqui. 1 Reis 18, 41. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva. Estava chovendo, amado? Não. Ia chover. Mas pela fé que ele tinha, o que ele já estava sentindo? A audição, já ouço o barulho. Meu amado, aprenda a ouvir mais de Deus. Aprenda a discernir mais a respeito de Deus na sua vida. Meu amado, o nosso inimigo ele é real. Ele está aqui para roubar, matar, destruir. Ele está aqui para pisotear na nossa vida. O inimigo não presta, amado. Vou falar uma coisa para você, não presta. O inimigo nosso é carcamango, não presta. Não vale centavo. Bichinho é encardido mesmo. Não vale de nada esse negócio. Não presta. Mas tem gente que tem mais comunhão com o diabo do que com Deus. Ou porque você não foi, porque o diabo levantou. Ou porque você não fez, porque o diabo não deixou. Quem manda mais na casa a vida? É Deus ou é o diabo? O cara fala 10 palavras, uma tem Deus, 9 tem o diabo. Ou o diabo acordou feroz. Mas fala, Deus acordou feliz. Só inverte o processo. O diabo levantou na minha vida. E Jesus fez o quê na sua vida? Levantou e não levantou de qualquer lugar, não. Levantou dentre os mortos e vive para todos sempre. Então tem gente que tem crise com o diabo. Não sei, parece que casou com o diabo. Fala, Jesus, livra esse crente, coitado dele. Ele só tem experiências terríveis, gente. É muito chato. O diabo acordou feroz. Eu falo assim, que novidade. Acordou feroz. Ele vai acordar o quê? Você está esperando. Eu acho que o cara espera o dia que o diabo vai acordar de bom humor. Feliz, fala assim, eu vou trazer vida para a terra. Não vai, amado. É o que ele nasceu para fazer, ele faz isso. É isso que ele faz. Então, meu amado, nós precisamos ouvir Deus. Até para a gente aprender também a ouvir o diabo. Não dar ouvidos ao diabo, mas ouvir e entender e discernir o que é diabo. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios que para ele se lembrar que ele precisava ser humilde, que ele nunca se esquecesse da sua humanidade, o que vinha? Um enviado de Satanás. Como que ele chama esse enviado? Mensageiro. Toda vez que o diabo agia na vida dele, ele fala assim, ele está trazendo uma mensagem. Olha que interessante. Eu quero ser crente como Paulo. De olhar o inimigo e quando o inimigo tentar me intimidar, eu conseguir fazer uma leitura da mensagem daquilo que está por trás de um ataque. Das mentiras. Porque se tem mentira, tem? Porque mentira não é real. O que é real é a verdade. A mentira só é uma oposição à verdade. Para ser mentira, primeiro precisa existir uma realidade. Vou repetir. Para ser mentira, precisa existir uma verdade. Senão não existe mentira da mentira. Existe a mentira sempre da verdade. Sim ou não? E se o diabo trouxe uma mentira no teu coração, quer dizer que existe o quê? Uma verdade. Então o que Paulo está dizendo? Todas as vezes que o diabo vem, ele me traz uma mentira, mas eu sei que existe uma verdade. Eu sei que Deus tem planos para mim, eu sei que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu rogo a Deus para que Ele tire o espinho da minha carne, mas nem porque eu estou com o espinho, Ele deixou de ser Deus e eu deixei de ser filho dele.
Eu tenho vivido pela graça, pela misericórdia todos os dias, ainda que eu esteja enfermo, e nem por isso Deus deixou de ser Deus, e nem eu deixei de ser filho dele. Jesus ouviu o diabo no deserto. Jesus escutou as investidas de Satanás. Só que Jesus sabia para aquilo que ele estava disposto a viver, qual era o seu propósito. Então ele sabia que o diabo não passava de apenas um mensageiro tentando tirar ele de uma verdade. Vocês estão aqui comigo? Então cuidado com o que você está ouvindo. Eva caiu porque ouviu a serpente, ele deu ouvidos. Dar ouvidos é obedecer, reproduzir obediência ao que você está escutando. Qual foi o problema de Eva? Eva ouviu, só que ela obedeceu a mentira. Então eu só posso obedecer o que eu ouço. Mas muita gente obedece o que é mentira e vive pela mentira. Dizendo o que Gideão lá dizia, que nós falamos aqui. Eu sou menor, eu sou de família simples, eu sou menor de Manassés, barará. São mentiras. Mentiras. E tem gente que vive por elas. Estão aqui comigo? Vocês estão gostando ou não? Paladar. E para a gente encerrar, Salmo 119, 103. Querida, Salmo 109. Pedi perdão pro irmão aqui que eu estava no mundo espiritual, estava batendo nele. Falou, cara lerdo, meu. O cara estava na transmissão, irmão. Olha o que você fez. Tem que pagar atenção de valsa aí para me pagar, na cantina para pagar para ele. Perdão. Paladar, Salmo 119. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Salmos 119, 103, o versículo. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Diga para o seu vizinho aí, a palavra de Deus. Ela tem que ser como doce aos seus lábios. Ou seja, meu amado, o que a palavra também vai nos ensinar? Dá para sair água amarga e doce no mesmo fonte? Dá ou não? Então nós precisamos definir que tipo de fonte nós seremos daqui para frente. Nós precisamos definir o que vai jorrar de nossas vidas. Serão palavras de vida ou serão palavras de morte? Amém? Hoje, não sei se você já ouviu falar de uma experiência do arroz, que você pega os potinhos de arroz, 3, e você abençoa um potinho de arroz, amaldiçoa outro potinho de arroz, e para o outro você não fala nada, você olha e ignora ele. Vocês já viram essa experiência? Quem já viu aqui? Nunca? Ninguém? Ah, vocês vão achar que eu sou mentiroso agora. Porque ninguém... Ah, a irmã não viu? Viu, irmã? Coloca no YouTube, meu amado, a experiência do arroz. 3 potes. Para um, todos os dias ele acorda na semana e fala assim, você é lindo. Que nem o pastor, gostei da autoestima do pastor. Você é lindo. Você vê, meu amado, como que é o efeito, assim, ó, a palavra tem poder, entendeu? Mesmo não sendo, o que aconteceu? Você viu que ficou? Você viu? Foi falando, olha a bênção. Ficou, não era. Não era, ficou. Mas de tanto falar. Aí pega o arrozinho e fala, arrozinho bonitinho, você é uma bênção, vai prosperar, você vai dar tudo certo na sua vida. Te amo, beijo no seu coração. O arrozinho ficava lá, no pote, lacrado. O outro pote, você não presta, você é um sem vergonha, você não vai dar em nada, você não vai crescer, você não vai ser nada, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, só amaldiçoa ele. O outro, você olha e ignora. Amados, ao passar de dias, vamos dizer, a coloração, o que você lançou palavras de maldição, ele chega a mofar, a criar mofo. O pote que você abençoa, ele vai ficando com o aspecto amarelar, mas ele não se destrói, ele não se perde na sua coloração. O outro da diferença, ele não fica nem branquinho como o outro, nem tão pretinho. Mas o fato dele ter sido ignorado, ele fica no meio termo. Ele não sabe se ele é luz ou se ele é trevas. Isso é uma experiência que você pode fazer na sua casa com palavra. A palavra tem poder. Amém? Hoje eu estava ouvindo na família aquela coisa de ficar rico, né, e tal, contando uma experiência lá, um testemunho assim, não de crente, testemunho de gente do mundo mesmo, que aconteceu, um fato, narrando um acontecimento. E daí falaram assim, tá vendo? A palavra tem poder, minha sogra falou. E daí meu cunhado falou assim, você acha que eu não pensei nisso na hora? E daí minha cunhada falou assim, por isso que eu gosto de dizer, eu vou ficar rica.
Daí minha sogra corrigiu ela, falou assim, se você diz que vai ficar, não vai ficar. Tem que falar, eu vou ser rica. Daí ela falou assim, eu vou ser rica. Dentro de mim o Espírito falou assim, não vai trabalhar não, vagabundo, pra você ver. É o Espírito Santo, literal. Por quê, meu amado? Porque a palavra tem poder, mas se a palavra não mexe com você, olha o que diz a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ouve, você crê naquilo, você se mexe, você se move. Então, eu vou ficar rico, então vamos embora. Vamos trabalhar, vamos se dedicar, vamos ralar, vamos fazer o que tiver que fazer, vamos ser o melhor naquilo que a gente está proposto a fazer, vamos ser o melhor, ponto final, acabou. Porque eu vou trabalhar, vou responder meu estímulo, minha fé, porque a palavra tem poder. Sim ou não? Meu amado, e eu quero encerrar te fazendo essa pergunta. Como você vê a sua vida? Como que você se enxerga neste ano? Talvez você já comemorou seu aniversário, mas neste ano como igreja. Como que você se vê diante dos projetos, dos sonhos de Deus, para o teu ministério, para a tua vida espiritual, para o teu chamado? Como que você se vê na sua vida pessoal? Se eu te perguntasse, uma das perguntas que mais as pessoas não sabem responder, e não é só na RH não, na igreja também. Eu trabalhei muito tempo na Vivo, e uma parte desse tempo que eu trabalhei, eu também participava, não dirigia as entrevistas, mas eu participava como um assistente. Ficava só ouvindo para conhecer os participantes, para mim dar o meu aval, como gerente de contas que eu era, eu dava o aval. Gostei desse cara, gostei dessa menina, gostei potencial, mas quem era a decisão era mais técnica, era do pessoal da RH, mas eu participava. Mas todas as vezes que perguntava, de onde você se vê daqui 5 anos, muitas pessoas não sabem dizer. Talvez se eu te perguntasse hoje, como você se vê daqui 5 anos, você não tem perspectiva de vida. Você não se vê fazendo nada, vivendo nada, ou seja, aceitando literalmente aonde você está. Você não tem planos. Você não pensa coisas a longo prazo ao teu respeito. É uma coisa que você precisa refletir. Porque tudo que Deus quer é que você seja curado nos seus sentidos espirituais. Você tem os seus sentidos hoje no físico, que você se relaciona com o meio externo, mas você precisa ter esses 5 sentidos muito aflorados no espiritual, no espírito, para discernir, ter sabedoria, ter capacidade de movimentação, para que a sua fé seja fortalecida e que você viva as promessas de Deus. Mas como você se vê? Porque isso é o que vai determinar o seu futuro. Você se enxerga como o teu pastor te enxerga? Porque eu sei que isso é um dom de Deus. O pastoreio é um dom de Deus. E o pastor, às vezes, vai enxergar potencial em você que nem você mesmo vai saber que você tem. E, às vezes, você está cercado de pessoas que olham para você e dizem, você tem um potencial. Essas pessoas são a vinha, é a videira, é o solo bom. Não tem como falar, o problema é com a terra. Ué, como que o problema é com a terra? Se está todo mundo frutificando ao redor, a vinha que nos cerca tem fruto, professor? Por que a figueira não está dando fruto? Como que essa terra consegue fazer aquela dar fruto e essa aqui não? Então eu preciso cuidar da figueira, porque a figueira está doente. Preciso cavar em torno dela. Preciso adubar ela. Adubar é trazer remedinho, colocar outros complementos que talvez está faltando para ela, rejuvenescer. A nossa vida espiritual é a mesma forma, meu amado. A palavra de Ezequiel 37 você conhece. Qual que é o título lá? Vale de? Primeira coisa que Deus vira para Ezequiel, o que ele fala? O que você vê, meu filho? Não, a primeira coisa que ele fala é o que você vê. Primeira coisa, o que você vê. E eu quero te perguntar isso, meu amado, hoje. O que você vê? Ezequiel respondeu, é um vale de ossos secos. Resumido, está feio. Se fosse conta bancária, como diz um dia eu fui na caixa acertar meu financiamento da casa que estava atrasado, eu falei pro rapaz assim, pro gerente, rapaz, eu estou no bico do corvo. Daí a hora que ele trouxe a dívida, ele falou assim, você não está no bico do corvo não, o corvo já te picou.
Ou seja, o vale de ossos secos é exatamente como que está a sua vida financeira. O corvo vai te bicar, está te bicando, já bicou, não tem mais o que bicar, como que está? Como que está a tua vida, sua vida sentimental? Resolvida, mal resolvida? Tem umas crises internas? O que acontece? Como que está? Está bem resolvido? Está bom para esperar em Deus? Está bom para esperar o tempo de Deus? Está bom ou não? Se pintar um Leonardo DiCaprio, um Brad, te leva, o pastor Alexandre vai, tchau. O Brad levou. E não foi o diabo, foi o Brad. Acontece, os Brad tiram a gente da igreja. Né, amor? A Gisele Bündchen também tira um monte de irmão da igreja. Como que você está? Você está bem resolvido? Você está bem resolvido ministerialmente? Qual é o teu chamado, meu amado? Literalmente, eu participei de uma célula, o cara falou assim, pastor, não é possível que a gente não flua ministério. Eu falei, rapaz, isso não existe. Todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem um ministério. Não tem jeito. Isso não tem jeito. Isso é do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, você tem um ministério dentro de você. Você só não sabe. Por quê? Porque te falta visão, te falta olfato, te falta paladar, falta coisas espirituais para você saber lidar com isso. Mas todo mundo tem um chamado, meu amado. Todo mundo tem um chamado. Como que você está? Como você se vê? Independente, meu amado, Ezequiel viu o pior cenário. E eu quero entender e crer que o cenário de Ezequiel não tem nada a ver com as áreas da sua vida. O corpo pode estar bicando lá, mas está longe de ser um vale de ossos secos. Está longe de não ser impossível de você reverter o cenário que você está vivendo. Tenho certeza disso. Pior que o que Ezequiel viu, não está. Eu tenho certeza disso. E daí Deus vem para ele e fala assim, e aí, Ezequiel, pode viver um troço desse? Amado, como que você está se vendo a sua vida? Sua vida pode viver? Esse troço aí pode ter vida? Aí você pode responder o que Ezequiel respondeu. Não sei, senhor, só o senhor sabe. Não sei, mas o senhor sabe. Então, meu amado, foi quando Deus vai dizer para ele, profetiza. Abre o teu paladar, que tem a minha palavra doce em seus lábios, e começa a profetizar, assim como eu comecei a te dizer sobre o arroz. Começa a profetizar sobre a sua vida. E independente do que está vendo, independente do que você está sentindo, Deus pode mudar toda a sua história. E Deus pode te colocar num novo tempo. Deus pode te colocar numa nova estação, numa nova fase, e vocês como igreja viverem algo que vocês nunca imaginaram viver. Meu amado, vocês vão viver coisas, se vocês profetizarem, se vocês declararem o reino de Deus, vocês vão viver coisas que vocês vão olhar um para o outro, a única coisa que vocês vão fazer é dar risada. Vocês vão falar assim, é impossível que nós chegamos até aqui. É só isso que vocês vão ter certeza. E a coisa mais gostosa, meu amado, quando a gente chega em lugares que a gente sabe que a gente não tinha capacidade nenhuma para estar lá, a gente fala, foi Deus que nos trouxe até aqui. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que deu. Meu amado, porque tem coisas que a gente consegue, a gente conquista, a gente faz acontecer na força do braço, mas a gente sabe quando foi Deus. A gente ouve testemunho, as pessoas chegam, a gente sabe como foi Deus. Foi Deus, porque... Eu contei um dia um testemunho, eu fui orar para uma mulher cega no sertão nordestino. Vivemos um milagre, uma mulher cega, meu amado. Isso não é piada com você, não. Nós estávamos orando, mas meu amado, se eu tinha fé, eu contei isso para a igreja, fé. Eu não tinha fé, eu estava cansado do sol, estava com a boca seca, eu queria estar bebendo água, comendo um lanche, eu queria estar longe daquele vilarejo que eu estava. Eu não estava feliz ali não, amado, não estava. A igreja ficou chocada, que nem vocês estão agora chocados. Aí eu estava querendo ir embora, o pastor que estava lá da região falou assim, vamos orar, pastor Pedro, ora por ela para ela ser curada. Amado, fui religioso total, falei, eu vou orar, mas não estou com fé de nada que vai acontecer. Sabe aquela coisa assim, eu vou dar paz para ir embora. Aí eu estou orando, meu amado, daqui a pouco o olho da mãe abriu. Ela olha para mim chorando, ela fala assim, que lindo que você é. Isso é verdade, não é piada não. Mas também, coitada, nunca viu nada. A hora que ela viu uma coisa, ela falou, é linda.
É a primeira experiência dela. Na hora, o Espírito Santo abaixou minha bola e falou, calma, que é a única coisa que ela está vendo. Nunca viu outra coisa além de ti. Então, ela vai te achar bonito mesmo. E ali Deus me mostrou, meu amado, que não tinha a ver comigo. Ainda que eu não tinha fé, os irmãos que estavam ali, o pastor disse, ora. E não foi minha mão, não foi minha oração. Foi porque Deus ama aquela vida. Então não tem a ver com capacidade, meu amado. Vai ser em momentos que, inclusive, quando a nossa fé for, desse tamanhozinho, é que Deus vai fazer. Porque não tem a ver com o que eu penso, o que eu acho, o que eu gostaria que fosse. Tem a ver com a vontade dEle. E a vontade dEle, igreja, é de nos colocar em um novo tempo. Sobre a sua vida, meu amado, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero que te chamasse a se colocar de pé. Passei muito da hora aí? Não? Está de boa? Mas vai ser rápido, meu amado. Só quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para o teu vale. E quando eu falo assim, eu quero que você olhe para o seu vale, eu quero que você olhe para aquele lugar que você está desanimado mesmo. Aquilo que você não vê mais perspectiva de nada. Para aquele lugar que você fala assim, eu trabalhando, eu vivendo isso, eu tendo salário tal, eu casada de novo, imagina, aquelas coisas, aquelas crises que só crente tem. Talvez eu fazendo isso, eu pregando a palavra, nossa, o pastor já falou para mim, se ele disser, imagina eu fazer isso, não me vejo. Olha para o teu vale, meu amado, olha para o teu vale, tu sabes aonde dói, tu sabes aonde você é atacado todos os dias, você sabe aonde o inimigo vem com mentira, e se ele vem com mentira, você já sabe que tem uma verdade, transforma o teu inimigo hoje num mensageiro de Deus. Aprenda a ouvir o diabo, mas discernir no espírito o que Deus tem para fazer. Aquilo que Deus está desencadeando. Se o inimigo está perdendo tempo, já dando mentira para você, meu amado, é que tem uma verdade para você logo ali na frente. E essa verdade quem te deu é o teu Criador, o teu Pai Celestial. Aquele que zela pela tua vida, meu amado. Aquele que não dorme, aquele que não descansa. Aquele que não tira os olhos de você, meu amado. Então você vai olhar hoje para o seu vale. E você vai dar uma resposta para esse vale hoje, através da profecia, através de palavras proféticas. Começa a abençoar a tua vida, meu amado, mas abre a boca. Começa a orar e começa a falar assim, você é abençoado. Pode dizer o seu nome, Pedro, você é abençoado. Pedro, você tem tudo para dar certo, meu filho. Eu te abençoo. Começa a abençoar você mesmo, amado. Começa a abençoar a sua vida, começa a abençoar a sua casa. Começa a declarar as palavras de Deus, fala assim, Deus, o Senhor deu o seu filho para morrer naquele lugar pela minha vida, quer dizer que minha vida vale muito para o Senhor. Se minha vida não valesse nada, o Senhor não daria o teu filho ao meu respeito. O Senhor não me daria Cristo Jesus. Então profetiza, filho do homem. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Se você está com crise no casamento, se você olha para as circunstâncias hoje, você está dizendo, não tem solução mais. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre esse vale. Se você está com crise hoje financeira, se você está diante de situações, coisas que são difíceis aos olhos humanos, diga aos quatro ventos, sopre o vento do Espírito do Senhor. Libera a vida sobre a tua vida. Foi o que Jesus nos disse, meu amado. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês transbordem graça. Eu vim para que vocês vivam em porção dobrada. Eu vim para que se cumpra na história de vocês coisas maiores, coisas que nem eu mesmo fiz. E são os pensamentos do Senhor a teu respeito. Então profetiza sobre a sua casa, profetize sobre o seu casamento, profetize sobre os seus filhos. Aquilo que o teu pai e a tua mãe te amaldiçoava, dizendo que você não seria nada. Você profetiza hoje que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Profetiza que nós somos mais que vencedores. Profetiza esse novo tempo sobre você. Comece a olhar para esse poço que você diz, eu cheguei no fundo do poço. José também chegou no fundo do poço, meu amado. Mas para viver as coisas grandiosas que Deus tinha para ele no Egito.
Recarabassou, rabarabacei. Então profetiza. Profetiza sobre a sua vida. Profetiza sobre tudo que você tem almejado. Profetize os seus sonhos. Profetize sobre o seu ministério. Profetize sobre tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Profetize, igreja. Você pode não estar vendo soluções, você não pode estar vendo nada. Assim como Ezequiel não estava vendo nada, era apenas um vale de ossos secos. Mas a palavra do Senhor disse, então profetiza, filho do homem. Profetiza e libere a tua palavra sobre o vale. Eu profetizo sobre vocês a vida abundante de Cristo Jesus. Eu profetizo sobre vocês a obra redentora. Eu profetizo sobre você as armas poderosas que estão em Cristo, que estão em Deus. Eu profetizo as riquezas gloriosas que estão em Cristo Jesus disponíveis para a igreja. Eu profetizo sobre você este tempo de um novo tempo, de uma nova história. As suas mãos, meu amado, é que vão levar a esse ministério a viver o que ele tem para viver. As suas mãos no arado, as suas mãos tocando aquilo que é santo, é que Deus vai trazer prosperidade sobre esse ministério. A vida saudável, o rio que flui do trono de Deus, o rio que traz vida. Por onde esse rio passa, tudo que ele toca, ele vai transformando, ele vai trazendo vida. As plantas, as árvores plantadas aos ribeiros, elas jamais murcham. Elas jamais cessam, elas jamais param de dar fruto. Na estação certa, no tempo certo. Assim será a vida da igreja. Por onde esse rio passar, tudo que ele tocará nascerá novamente. Ele restaurará, ele trará flor, ele trará vida, ele trará fruto para aqueles que estão necessitados. E assim como aconteceu uma boa obra na tua vida, vai acontecer na vida de muitos. E tudo aquilo que esse ministério viver, você também vai viver. Por isso, em nome de Jesus, Pai, marca cada história, marca cada vida. Tu sabes o que teus filhos oraram, tu sabes o que teus filhos profetizaram, tu sabes o que teus filhos declararam aqui em teu nome. Uma coisa nós te pedimos, não por nós, não para que nós sejamos, porque nós sejamos merecedores, não para que nós nos vangloriemos, mas para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Considere as nossas orações, considere as nossas súplicas, considere cada palavra liberada, mas muda histórias nessa noite, muda o curso das vidas nessa noite, traga cura, libertação e restauração aos 5 sentidos espirituais, que eles te conheçam e prossigam em te conhecer. Foi o que o apóstolo Paulo disse: esquecendo as coisas velhas, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo conhecer a Cristo, conhecer a Jesus, que eles possam te conhecer e que eles possam experimentar a vida abundante, a vida que flui diretamente do teu trono. Em nome de Jesus, que nós oramos e que nós selamos esta oração através do sangue do Cordeiro, o sangue que nos revestiu, o sangue que nos purificou do nosso pecado, o sangue que nos comprou por um alto preço. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor e glorifique a Ele. Se você crê, exalte, glorifique, dê a Ele toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder. Em nome de Jesus.